Eita, gente, olha, eu vou falar para vocês, eu estou muito feliz nesse dia de hoje, porque hoje a gente vai falar de um assunto que é extrema importância para toda empresa, porque cada empresa hoje ela quer se proteger, mas ela nem sabe como se proteger. Hoje nós vamos falar então sobre uma proteção, uma blindagem 360, pensando no que diz respeito, né, à parte jurídica, envolvendo agora a NR1, que traz os fatores psicossociais. Agora, vocês imaginam, né, como que a gente pode fazer essa blindagem dentro de uma empresa? Ó, eu estou aqui com grandes feras, hoje de João Pessoa e do Brasil, que é a doutora Thaís, doutor Júnior Félix, e eles são especialistas do direito, e hoje nós vamos embarcar nessa aventura para que a gente possa levar para o empresário, para as empresas, o que há de melhor, para que elas estejam, de fato, protegidas. Vamos lá, né? Thaís, me fala um pouquinho de você, para que a nossa audiência te conheça, toda, né, o seu currículo, que não é pouco, viu? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É um debate que, assim, particularmente tem meu coração. Eu sempre brinco que investir em prevenção, investir em cuidado é a melhor alternativa para as empresas. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, em direito empresarial previdenciário, que inclusive é uma área que vem crescendo. Eu sempre brinco que as pessoas esquecem do previdenciário, mas o previdenciário está ali. Também tenho especialidade em direito laboral e eu venho atuei já há algum tempo com pessoa física, né, com a parte de benefícios previdenciários, e há uns anos eu venho atuando com a parte empresarial previdenciária, buscando essa amplitude do cuidado, né, de verificar a esfera previdenciária e beneficiar tanto a empresa quanto os trabalhadores que nela convivem, que participam, o ambiente de trabalho em si. Que maravilha, gente, é muito bom, né? É bom demais a gente estar com você aqui. Obrigado pela sua, né, ter aceito o convite, né, da gente. E doutor Félix, que traz aí Ô, meu amigo, vou falar uma coisa para você. Eu fui ler aqui. Olha, eu vou te falar. Além de advogado, ligado principalmente a essa área, né, empresarial, você atua em diversas frentes hoje, né, de um escritório que é, assim, referência no Brasil há mais de 35 anos aqui no Brasil. Não é só aqui em João Pessoa, mas para todo o Brasil. E não é só no Brasil. Já está em Portugal. Fala para a gente um pouquinho, né, da sua trajetória, do escritório também. Márcio Inácio, não é isso que falei? Isso, maravilha, Rui. Eu quero primeiro aqui agradecer o convite, dizer que é uma satisfação imensa estar aqui nesse momento aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante para o dia a dia, para a vida, para a sustentabilidade das empresas de modo geral. Eu quero dizer que para a gente ter esse debate, essa conversa, certamente vai agregar muito para aquelas pessoas que vão ouvir esse momento, vão acompanhar e vão ter insights valiosos para poder proteger, resguardar e mitigar riscos, que é um dos nossos objetivos enquanto profissionais da área jurídica, buscando sempre o melhor para as organizações. Em relação ao escritório, eu sou suspeito a falar, eu tenho um apreço imenso, claro. Eu sou advogado, sou coordenador jurídico empresarial do escritório Marcos Inácio Advogados. Como você bem falou, somos um escritório com atuação há mais de 35 anos, com unidades espalhadas por todo o Brasil, região sudeste, região nordeste, região centro-oeste, inclusive em Lisboa. Atravessamos aí o oceano e hoje estamos lá na Europa, em Portugal, com um escritório voltado para essa atuação, principalmente no que diz respeito à atuação preventiva, consultiva e migratória, mas também na parte também contenciosa, estamos também migrando para essa área também, e dizer que o nosso objetivo é trabalhar para dar o subsídio, para dar condições para que o empresário ele atue da melhor forma possível. E aí, no que diz respeito à atuação do Júnior Fidelis, no que eu faço nos últimos tempos, de forma mais específica, como eu disse, sou advogado e coordeno esse núcleo empresarial, que é um núcleo tão diverso. A gente contempla aí uma cartela de clientes de assessoria que nos buscam para resolver as mais diversas demandas no dia a dia, desde a parte societária, civil, previdenciária, inclusive, que é onde vai adentrar especificamente nessas alterações promovidas pela NR1, na parte trabalhista, enfim. Então, é um núcleo que a gente consegue
agregar e ter um olhar 360, inclusive. Atuo especificamente na parte, minha especialidade, a minha especialização é em Compliance e ESG, ISD ou ASG. Mais para frente a gente conversa um pouquinho sobre isso, porque vai agregar também para o debate. Maravilha. Mas a atuação focada nos últimos tempos é voltada para esses programas de governança, programa de integridade, programas de compliance, junto às empresas que nos procuram, junto aos nossos clientes de assessoria mensal e para o mercado como um todo. Que maravilha. Falei para você, né, Bruno? Só fera, viu? Exatamente. Que maravilha. Mas então aqui estamos o Bruno, que é meu sócio. Nós somos aqui da Nexus Humano. Bruno é psicólogo clínico, implementador da NR1, mas eu não vou ficar falando, não. Bruno, fala um pouquinho aí de você pra gente. Pois é um prazer estar aqui novamente, né, e recebê-los também. Não tenho dúvidas que esse diálogo hoje aqui vai ser muito rico, né, inclusive para você, empresário. A gente vai trazer vários insights, né, em relação à proteção jurídica e falar um pouquinho, adentrar um pouquinho mais na questão dos riscos, né, psicossociais atrelado ao jurídico, né. É um tema que atualmente está muito em alta, né, e a gente vem aqui para trazer essas informações de maneira muito clara, né, e muito assertiva também, né. Eu sou psicólogo clínico, né, já atuo há alguns anos, e mais recentemente também atuo como implementador de NR1, né, trazendo essa questão de segurança, né, do risco psicossocial para você, assim, empresário. Né? Que maravilha, que maravilha. E vamos para esse debate rico hoje. Né? É verdade. E até para falar um pouquinho, né, também do que eu estou hoje, né, como, né, na frente também junto com o Bruno da Nexus Humanos. A gente está atuando diretamente, né, às empresas. Eu fico principalmente nessa implementação da NR1, atuando nesse lado comercial, né, que a gente sabe que tudo são braços e por isso que dá certo, porque aqui a gente faz assim, né? A gente faz um braço de um lado comercial, junto com a implementação, com treinamentos, que é, de fato, o que a gente precisa levar para as empresas, e tem toda a parte técnica respaldado pelo Bruno também, que é nosso lado técnico aqui da Nexus Humanos. Que maravilha. Bom, quando a gente fala, olha, eu acho que esse tema ele vai dar, assim, uma percussão muito grande hoje a nível Brasil, porque o Brasil ele enfrenta cada dia mais junto ao INSS, junto, né, aos órgãos do Ministério do Trabalho e acaba tendo os passivos trabalhistas. Isso está assim, em alta e vai piorar. Porque a NR1 ela entrou em vigor o ano passado, em maio do ano passado, prorrogou, então nós estamos naquela fase ainda, né, ao apagar das luzes, porque eu falo assim, porque a partir do dia 26 de maio agora de 2026, pertinho, justamente, acaba o prazo. o prazo que ele foi colocado justamente como, assim, para que as empresas pudessem se organizar, pudessem já começar a fazer toda a implementação, mas eu creio que as empresas ainda não fizeram nada muito não, viu? E é verdade, Rui, é verdade, Bruno. Na prática, o que a gente tem percebido é justamente isso, que em que pese ter tido essa prorrogação para que as empresas pudessem, na verdade, se adequar, até porque a normativa está vigente, o fato é que a gente tem percebido que, infelizmente, as organizações, de modo geral, as empresas, elas ainda não se atentaram para a necessidade de promover, de proceder com essas alterações, com essas atualizações no que diz respeito a esse olhar voltado para esses riscos psicossociais de forma propriamente dita. A gente tem percebido que essa alteração ela foi provocada principalmente pelo aumento absurdo, surreal, na verdade, de pessoas que se afastaram do trabalho simplesmente pelo adoecimento mental. Não é isso, doutora Thaís? Exato. Essa crescente, o que motivou esses debates da alteração da norma regulamentadora para essa inclusão, porque há essa confusão. O que aconteceu? A norma ela foi alterada. Então, foi incluída a necessidade de verificação desses riscos psicossociais e é exatamente motivado por esse aumento crescente, desde o período da pandemia e ao retorno, né, do trabalho. E é impossível a gente não remeter a essa situação, porque foi um período nebuloso para todos, né? E aí aconteceu muito de, assim,
aumentar esse adoecimento mental. E foi verificado isso. Não é algo que foi tirado sem nenhum nexo. Ele tem todo um contexto. Foi verificado os afastamentos previdenciários que são vinculados, né, aos CIDs de doenças mentais. Então, a partir disso, foi editada a norma para essa inclusão. E eu gosto de entender, e aí isso é a interpretação minha. A gente passa muito tempo dentro do trabalho, no ambiente de trabalho. Existem momentos que a gente passa mais tempo convivendo com os colegas de trabalho e no ambiente corporativo do que na nossa própria casa. E aí, entender esses riscos dentro desse ambiente que seria mais controlado, né, e conseguir fazer esse levantamento é interessante tanto para a organização quanto para o próprio trabalhador. Então, acaba unindo-se os dois lados. Porque, às vezes, a gente olha, as empresas vai, ai, meu Deus, é uma obrigação a mais, eu tenho que buscar algo a mais. Mas, a partir disso, é importante para a empresa já investir em prevenir, e entender o que está causando esse risco dentro daquele ambiente dela. E, a partir desse risco, ela conseguir atuar. Então, é usar isso a favor da própria empresa para que ela consiga tornar o ambiente de trabalho mais seguro, um ambiente de trabalho melhor, reter talentos, trazer mais talentos e, ao mesmo tempo, evitar passivos, né? De condenação trabalhista, da Receita Federal, previdenciária, porque tem todas essas nuances. E é um ponto importante que você trouxe, assim, doutora Thaís, que é a questão de olhar além de uma norma regulamentadora, é olhar para o futuro, porque, por exemplo, se uma empresa ela só está olhando para o gasto, vou ter que gastar tanto para poder implementar, não é bem assim. Quando você olha além, você enxerga que, assim, você está implementando uma cultura de saúde mental ali dentro da sua empresa. E isso você ganha também, porque você ganha em referência, sabe? Você é bem visto até pelos funcionários também. Às vezes, quem está buscando emprego, ele vai procurar um ambiente mais saudável, onde ele possa performar melhor. Então, ou seja, você sai na frente em diversos ali fatores, inclusive em reter talentos. Esse é um bom ponto a ser, assim, falado aqui também, né? É ponto bem verdade. E é uma interessante, né, Rui? dificuldade, às vezes, das empresas. A gente vem Exatamente. vendo isso na prática. Muitas empresas relatam dificuldades de contratação e de retenção de talentos. Porque, quer queira ou quer não, as relações de trabalho vêm mudando. Principalmente, e aí remete novamente à questão da pandemia, todo mundo foi obrigado a trabalhar de maneira remota. Então, foi uma cultura que entrou de goela abaixo, porque eu trabalhava remota, Forçado, parava tudo. Mas, a partir disso, virou-se uma oportunidade. Então, muitas pessoas permaneceram nesse tipo de trabalho, foram empreender. Então, assim, nasceu uma nova versão do mundo do trabalho, do ambiente corporativo das empresas. Então, é importante que as empresas se antecipem e pensem sim nisso. E eu sempre digo, investir em prevenção acaba sendo melhor do que depois pagar essa conta. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, é um momento. O debate é exatamente nesse sentido. Vamos trabalhar nisso, vamos buscar tornar nossa empresa um ambiente melhor, nosso ambiente de trabalho melhor e, obviamente, economizar com isso. Isso é tão importante porque o Ministério do Trabalho, né, soltou uma nota, até quando colocou a nova NR1, a atualização da NR1, que seria os fatores psicossociais. Então, houve, né, depois da pandemia, uma crescente gigantesca de processos trabalhistas devido, né, afastamento, chegando aí a praticamente a 68% de 2023 para 2024. E ainda não saiu o resultado. Um aumento de quase 70%, é muita justamente, coisa. que é a de 2025, mas já está saindo também. Então, assim, acho que a gente tem um papel muito importante para cada empresa hoje, onde tem pessoas, porque ganha o jogo quem entende de pessoas. Exato. Não é verdade? Perfeito. E pegando esse gancho, Rui, um ponto interessante a abordar é que eu penso particularmente que é uma mudança de mindset, de cultura propriamente dita, levar em consideração que o seu colaborador é o principal ativo da sua empresa. Então, se o seu colaborador ele está bem, ele está no ambiente de trabalho que não causa o adoecimento mental, ou seja, se ele está num ambiente de trabalho saudável, ele vai produzir bem, ele vai trabalhar bem, ele vai trazer bons resultados para a empresa e, consequentemente, isso vai possibilitar o crescimento sustentável da empresa. Isso vai reduzir de forma considerável o número de afastamentos, a saída de funcionários, de colaboradores e a necessidade de contratação de novos, ou seja, vai tanto atrair quanto reter esses colaboradores, esses profissionais. Então, o próprio mercado evidencia que aqui os profissionais hoje em dia,
eles estão buscando trabalhar em ambientes que eles já, de antemão, já procuram saber como é que é vista aquela empresa, como é que é o ambiente de trabalho. Então, se for um ambiente que, de algum modo, não condiz com o que ele está buscando, ele já vai se afastar, já nem vai querer preencher aquela vaga. Isso é verdade. E é tão interessante isso, doutor Félix, que a gente buscando, né? Hoje está na internet, tá, os jornais, o Ministério do Trabalho, todos estão noticiando, porque os processos trabalhistas, os passivos trabalhistas, ele não tem um teto. Por exemplo, depende de cada caso. Mas vamos variar que hoje, né, o que foi muito noticiado é que tem casos aí que começam em R$10 mil a R$500 mil, ou a R$1 milhão em uma causa. Como uma empresa sobrevive com um processo desse? Não tem condições, e é interessante, até pegando o gancho da nossa própria atuação, né, no escritório, que propositalmente o núcleo ele tem uma questão de interdisciplinar, porque tem profissionais de várias áreas dentro de um núcleo, né? Por quê? Porque nunca uma autuação, ou uma multa, ou um processo trabalhista, ele vai ter só aquele viés. Às vezes a empresa pensa assim, é uma ação trabalhista, eu só estou correndo esse risco. Mas, a depender daquela ação trabalhista, ela pode gerar consequências previdenciárias, cíveis, consequências com a própria Receita Federal, né, de tributação mesmo. Então, uma ação trabalhista, ela pode gerar uma série de situações. Deixa eu dar um exemplo prático, porque às vezes fica muito abstrato. Vamos lá. É uma ação trabalhista por uma situação de um acidente de trabalho. E vamos pensar no conceito. A doença ocupacional, ela também se equipara a um acidente de trabalho. Então, se é um fator psicossocial que ele está atrelado ao trabalho e foi caracterizado como doença de trabalho, ele vai ser igual a um acidente de trabalho. Sim. Então, para fins de condenação trabalhista, a análise vai ser nesse sentido. Foi-se reconhecido que, de fato, houve, essa repercussão gera, além da indenização trabalhista, pode gerar, por exemplo, uma auditoria dentro da própria empresa, uma notificação do Ministério do Trabalho para fazer alguma autuação na empresa, porque, a depender do ambiente, perícia realizada na empresa, porque é pedido. Então, vai uma pessoa dentro da empresa avaliar as condições. Então, a partir disso, pode ser identificado outras coisas. Além desse risco do próprio Ministério do Trabalho, existe também a situação das ações regressivas do INSS, que muitas empresas nunca ouviram falar e sequer desconhecem. O que são essas ações regressivas do INSS? O INSS, ele paga o benefício previdenciário ao colaborador e ele pode cobrar da empresa que foi a causadora, né, do dano, aquele valor que foi pago. Então, ele pede a restituição desses valores. Ele comprovando que essa empresa deixou de responder, deixou de agir, né? De respeitar as normas, contribuiu com dolosamente, ou enfim, deixou de agir naquela situação, o INSS cobra esses valores. Então, além da condenação trabalhista, você pode ter essa condenação previdenciária. Então, tem esse viés, né? Um desenrolar, né? Bem mais amplo do que uma ação trabalhista, perfeito, né? Do que apenas uma ação. A repercussão muito mais caro. É muito mais ampla. Isso me remete, Bruno, até assim, o quanto que as NRs estão conectadas. Porque não é só... Agora, atualizou para o fator psicossocial. Mas e as outras NR? Como é que conversa num caso como esse, né? Exatamente, NR05, 17, 09, 33, 35, tem várias. E realmente elas conversam entre si. Elas não se substituem, mas elas conversam entre si. Por exemplo, se não me falha a memória, eu acho que é a NR09, né? Não, peraí. Acho que é a 17, sobre, assim, ergonomia. Antigamente era mais sobre a questão de, assim, postura, né? A questão física ali. Mas hoje em dia já não mais. Ela já traz alguns fatores ali, né, psicológicos. E a NR1, ela conversa com a NR17 nesse sentido. Porque, por exemplo, se você pega a NR1, a sobrecarga, ela gera o burnout. Mas o burnout, ele impacta na NR17 também. Então, assim, elas conversam entre si. Se você ajusta uma, automaticamente ela vai impactar e melhorar a outra também. Né? Então, elas conversam nesse sentido. Maravilha. É bem importante. Assim mesmo. Acho que a gente hoje, nesse olhar 360, é uma blindagem que essa empresa precisa fazer. E a gente fica claro, porque não é só o lado ali de aplicar a NR. Tem o lado jurídico que precisa colocar essa empresa para que não haja um passivo, que não haja um processo ainda maior, até mesmo do próprio governo. E quando a gente fala em colocar essa empresa protegida, a gente precisa documentar.
é necessário ter esses documentos. E quando se fala em documentos, é totalmente, né, assim, o lado jurídico. Como seria a gente fazer essa blindagem documental, por exemplo, como um caso desse, né, doutora? O que a gente pode colocar, né, doutor Félix, para que essa empresa esteja protegida? Perfeito. Acho que quando a gente fala em documento, já dá aquela repulsa inicialmente, porque achei que é uma coisa burocrática, que é uma coisa chata de advogado, de lei, de artigo, de tudo isso, enfim. E, na verdade, a gente está aqui até para desmistificar isso daí. Quando a gente vai falar em proteger, em documentar a empresa, é, na verdade, criar simplesmente políticas, documentos, mecanismos para resguardar e proteger e materializar a atuação daquela empresa sob o aspecto da proteção trabalhista, da proteção previdenciária, de realmente estar atenta e atender aos comandos normativos, inclusive das mais variadas NRs, que a gente inclusive já mencionou aqui, inclusive a NR1, no que diz respeito aos riscos psicossociais. E como é que a gente protege uma empresa nesse sentido? O que é que a gente pode criar para materializar essa situação? Eu costumo dizer o seguinte: aí volto para aquela questão da própria cultura organizacional, de ter uma cultura voltada para a conformidade, para o compliance. Então, a partir do momento que a alta liderança, a alta gestão da organização, ela entende como sendo algo necessário, como algo da própria cultura que ela quer implementar, ela tem que entender como uma necessidade, ou seja, tem que partir de cima, e ela disseminar para o restante da empresa, para os demais níveis. Então, a partir do momento que ela toma isso como necessidade, ela vai implementar ferramentas, mecanismos para poder disseminar essa cultura da conformidade, a cultura do compliance propriamente dito. E quais são os documentos mais corriqueiros que eu posso criar, estruturar para resguardar a minha empresa nesse sentido? É onde entra aí o papel do jurídico, e aí eu costumo dizer aí que não tem como ser um Ctrl-C, Ctrl-V, é algo que tem que ser elaborado de forma personalizada para atender a necessidade daquela organização. Então, aí já um ponto de atenção, já vem aí uma dica para quem está nos acompanhando, quem vai ver essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Jamais faça dê aquele Google, ou ChatGPT, ou Gemini, enfim, as IAs aí da vida, e busque aí aquela receita de bolo. Não existe. Na verdade, a elaboração desses documentos deve ser de forma personalizada para atender a necessidade da sua organização. Então, quando eu crio, por exemplo, um código de conduta ética, eu vou criar para atender a finalidade daquela minha organização, considerando a missão, a visão e os valores que eu tenho enquanto empresa, enquanto organização. É necessário eu criar, estruturar um canal de denúncias para possibilitar que, eventualmente, um colaborador, até uma pessoa externa, venha apresentar uma situação que eu desconheça, mas que necessariamente eu tenho o dever, a obrigação de investigar. É onde a gente inicia aí um processo de investigação corporativa, garantindo, inclusive, que aquela pessoa que fez a denúncia, garantindo o sigilo daquela pessoa que fez a denúncia, até para evitar uma retaliação, garantindo que não vai haver retaliação contra aquela pessoa, e eu tenho que iniciar aquele procedimento de investigação corporativa. Estabelecer aí políticas internas, como, por exemplo, uma política de premiação, que é onde a doutora Thais bem explicou, vai possibilitar eu ter bem estruturado a forma pela qual eu vou possibilitar para o meu colaborador aquela premiação que vai, inclusive, incentivar a receita dele, o financeiro dele e, consequentemente, vai deixar ele feliz também. A gente sabe que a gente trabalha, claro, tem o nosso propósito, mas também tem um lado financeiro para a gente pagar nossas contas. Então, uma política de premiação bem estruturada tem os dois lados, resguarda a empresa e também deixa aí o colaborador feliz, porque ele sabe que ele vai ter um variável, sabendo que aquela política está bem estruturada, e ele vai saber as regras do jogo, é como a gente costuma dizer aos nossos clientes. Vamos deixar aí a regra do jogo bem estabelecida, ele vai estar ciente do que ele tem que fazer para ganhar esse prêmio, para ter essa premiação, e por outro lado, a empresa vai estar resguardada no que diz respeito principalmente ao aspecto aí tributário da coisa, para quando a Receita Federal, ou até mesmo numa demanda trabalhista, ele conseguir apresentar ali, mostrar que, na verdade, ele tem essa política bem estruturada, bem definida. Então, são diversos aspectos que a gente tem que levar em consideração para estruturar e para resguardar a empresa, mas destacando justamente isso, que cada caso é um caso, que a gente vai ter que levar em consideração o porte da empresa, o segmento, a atividade, para poder apresentar o melhor formato
para Perfeito. resguardar, para proteger e para mitigar os riscos. Realmente eu não posso evitar que um colaborador que venha sair da minha empresa, eu não posso dizer, olha, você não vai entrar com a reclamação trabalhista contra mim. Eu não tenho como obrigá-lo a fazer Assédio isso. moral, inclusive. Não tenho Já- como, já de é. forma alguma. Ó, você me fez aqui, a sua fala, né, me fez relembrar aqui um caso que é recente. Aquele caso, né, daquele cliente que teve um assédio moral. Olha só, a gente foi apurar o caso e a funcionária, ela ia trabalhar, e aí a doutora Thaís vai até aproveitar, porque hoje você está aqui como uma representante, né, não só jurídico, mas também das mulheres. Pois é. E essa colaboradora, ela ia trabalhar normalmente, produção, essa coisa toda, né? Que é o normal do nosso dia a dia, saímos para trabalhar. Perfeito. Só que tinha um colega ali, né, do departamento, né, da sala, que começou a tirar gracinha com ela. Começou a brincar, começou, né, a falar coisas assim, insinuantes, aquela coisa toda. Só que o que foi o problema? Ela começou a ficar com medo de ir trabalhar. Com medo. E com esse medo, ela começou a desenvolver uma ansiedade, porque quando ela ia para o trabalho, ela era tipo assim, eu tô indo pela minha necessidade financeira, mas eu tô indo, eu não quero estar lá. Foi parar no médico, foi pro psicólogo também, e lá diagnosticou, primeiro, ansiedade, depressão, começou a tomar medicação, caiu a produção, e o que aconteceu? Foi desligada. Foi desligada. Só que ela procurou a justiça. Procurou a justiça e colocou um processo, né, de assédio moral e assédio sexual. Agora eu pergunto a vocês, né? Eu vou direcionar para a doutora Thaís. Doutora Thaís, isso acontece assim no dia a dia, no cotidiano? Como a empresa ela pode tomar medidas para blindar que casos como esse não aconteça? Primeiro que, assim, o ambiente corporativo hoje, cada vez mais, as mulheres estão, e eu fico muito feliz por isso, né? As mulheres estão entrando neste ambiente cada vez mais, assumindo cargos de liderança, que antes era uma coisa que... E não é tão antes não, né? Há poucos anos atrás a gente via poucas mulheres em cargos de liderança, hoje vemos cada vez mais. E aí é muito importante que as empresas, elas tenham essa sensibilidade, que não é uma sensibilidade que é porque a empresa é boazinha só, não. É porque é necessário. Você precisa respeitar a colaboradora. Às vezes ainda existem organizações que tratam temas tão sensíveis quanto o assédio moral e assédio sexual de uma maneira que é completamente errada. Primeiro, a empresa ela tem por obrigação de estabelecer este canal de denúncias. Então, essa colaboradora, ela teria que ter esse canal de denúncia para poder sinalizar a situação para o RH. Enfim, não tem um canal de denúncia, mas pelo menos o RH tem alguém que possa, né, a pessoa possa chegar. Porque às vezes acolher, né? existe o ambiente, exatamente, existem ambientes que sequer a pessoa consegue falar algo, porque já é descaracterizado daquela forma. Já dizem, é besteira, é bobagem, é coisa de mulher. E também ninguém pode dizer nada, que ela já se ofende. Frescura, né? Pois é. E aí Bruno também vai poder falar disso, porque quando o psicólogo ele avalia, o médico, o psiquiatra, o psicólogo eles avaliam, eles conseguem identificar a natureza da situação. Então, não é uma coisa que a pessoa simplesmente tirou de qualquer lugar. De fato, ela vinha passando, né, por algo nesse sentido. Então, veja, com toda a repercussão que causou. Talvez, se a empresa, primeiro, vamos instituir treinamentos para as pessoas entenderem o que é assédio moral, o que é assédio sexual, quais condutas podem ser caracterizadas, porque não é abstrato, é uma situação óbvia. A gente consegue identificar claramente. Além disso, vamos estabelecer canais de denúncia, porque a empresa nem sempre concorda com aquilo ali. Né? Não vamos generalizar, dizer que realmente é um problema da empresa. Às vezes a empresa sequer foi notificada, mas quem vai pagar a conta? A empresa. Porque quem vai pagar a ação trabalhista não é o colaborador que causou, né? Ele pode até ser desligado, mas ele não vai pagar a conta, quem paga a conta é a empresa. Então, a empresa estabelecendo esse canal, deixando público que existe esse canal, também é uma forma de proteger a própria empresa, né?
Além dessa questão, é importante estabelecer essa questão do contato entre os colaboradores. Por exemplo, se eu tenho tudo bem estabelecido, eu consigo punir aquele trabalhador que agiu contra o código de conduta, o código de ética da empresa. Então, foi-se o tempo de que a questão de documentos é algo dispensável. Muito pelo contrário, hoje é essencial. É um mito a empresa achar que não precisa estar respaldada documentalmente. Então, se eu tenho um código de ética estabelecido, se eu estou desenvolvendo palestras e treinamentos, se eu tenho um canal de denúncia, eventualmente acontecer uma situação, eu vou conseguir resolver essa situação e evitar maiores danos. Então, é muito importante isso. E pegando esse gancho, doutora Thais, é importante aí, ela mencionou, mas eu vou reforçar essa necessidade, esse cuidado, de que não basta ter apenas o documento formalizado, escrito, estruturado. É necessário dar publicidade, é necessário publicizar esse documento mediante a realização de treinamentos corriqueiros. Então, eu preciso esclarecer, mostrar para os meus colaboradores, até mesmo para o público externo, quando eu deixo lá à disposição no meu site, por exemplo, mas do ponto de vista interno, eu fazer esses treinamentos corriqueiros para que os colaboradores eles tenham noção, tenham consciência das condutas que a empresa entende como sendo indevidas, como não sendo esperadas, como aquelas situações que não vão ser aceitas pela empresa. Ou seja, ele tem que saber as regras do jogo, tem que saber o que a empresa espera dele enquanto colaborador. Então, a partir do momento que eu faço esse treinamento, que esse treinamento é constante e que eu documento isso aí, inclusive, é um documento que pode ser apresentado quando da defesa, no caso do ajuizamento de uma ação, de uma reclamação trabalhista por algum colaborador nesse sentido. Então, a empresa acaba se resguardando também e ajudando na sua defesa a partir do momento que ele tem isso documentado, materializado, com as frequências dos treinamentos, com os registros fotográficos, com os códigos elaborados, com a política bem estabelecida e que consiga demonstrar que todos os colaboradores sabem da existência desses documentos. Perfeito. Inclusive, perfeito. falando da questão do assédio sexual, especificamente, é uma conduta que pode ser, inclusive, tipificada criminalmente. Sim. Então, ele sai só da esfera da relação do trabalho, ele vai para uma questão que a pessoa que causou, né, causador daquele assédio, ele pode responder criminalmente por isso. É algo muito grave, as empresas elas não podem simplesmente ignorar situações como essas e não estabelecer esses meios, né, até para a saúde da organização, que é o que a gente vem pautando aqui desde sempre, né? Desde o início do podcast. Isso me traz até, assim, para o lado, né? A gente pegando esse lado jurídico, veja que o quanto cada ponta, né, é importante. São métodos, são metodologias aplicadas dentro do ambiente de trabalho, dentro das empresas para blindar. Mas aí eu pergunto para o Bruno, quando a gente vai para o lado, né, psicológico, porque aqui a gente lidou com a normativa, o que fazer de forma né, dentro de uma organização para poder proteger. Mas, Bruno, como psicólogo, como prevenir esse assédio moral para que não chegue a esse ponto, né, de uma empresa ter que mover, desligar, porque perdeu-se uma boa, né, um talento. Perfeito. Perdeu-se um talento. Exatamente. É um caso bem crítico e eu queria retomar aqui só uma frase aqui, um relato dela, que o seguinte, ela se sentiu isolada, né, com medo de fazer essa denúncia, pelo medo de perder esse emprego. Ou seja, isso aqui traz um excesso de medo. E quando a gente atua na prevenção, como que a gente atua na prevenção no sentido psicológico? Que nem, por exemplo, quando a doutora a doutora Thais, ela trouxe a questão de criar um canal de denúncia, essa questão de uma cultura de segurança psicológica vem através desse canal. Por quê? Quando o funcionário ele sofre alguma situação assim de assédio, né, sexual, nesse caso, ela tem a segurança de ir lá e fazer essa denúncia. Coisa que não aconteceu com ela. Como ela falou aqui, né, ela se sentiu isolada com medo de fazer essa denúncia. E tem um ponto importante, porque assim, nesse caso em específico, culturalmente, né, eu estou falando assim culturalmente, quando o funcionário ele vai fazer uma denúncia, ele é tido como um traíra, entende? Ele está denunciando a empresa. E quando a gente fala sobre a segurança, né, psicológica, é necessário ter a cultura de que ele está se protegendo, entende? Esse canal de denúncia serve para dar proteção a esse funcionário, né, para que ele se sinta protegido
de fazer essa denúncia. E tem um outro ponto também importante, que o doutor trouxe aqui também, que é a questão dos treinamentos, dos treinamentos mesmo, tanto para a equipe quanto para os líderes. Por quê? Tem alguns pontos em que o líder ele consegue perceber quando está acontecendo isso. Que nem, por exemplo, aumentou a taxa de turnover, ou seja, tem funcionários saindo, sabe, um atrás do outro. Isso não está normal. Tem funcionário colocando muito atestado, sabe, ausência, então isso já chama a atenção. E tem um outro ponto importante também, que é a questão daquelas piadinhas. E se você é líder e você vê essas piadinhas e às vezes ou se cala, ou até faz parte dessas piadas assim, e não combate, não intervém, você também colabora. Então, quando o funcionário ele olha para o seu líder e o líder ele participa, é como se ele estivesse dando margem, sabe? Dá para fazer, entende? Pode fazer, porque é sutil. E não é bem assim. Você, enquanto líder, você tem que se impor, sabe? Em ter essas regras claras ali para que isso não ocorra. Porque é prejudicial para a equipe e para aquele funcionário também, né? E no caso dela, que ainda foi pior, porque além das crises de ansiedade, a depressão. A ansiedade, para que fique claro, todo mundo tem ansiedade. É natural ter ansiedade. Agora são os excessos, né? Exemplo, no caso de uma crise de ansiedade, ela te impede, inclusive, de produzir bem naquele ambiente. Por quê? Porque você praticamente trava, né? Você fica com aquela expectativa de que vai acontecer de novo, né? De que dessa vez pode ser pior, que além de um comentário pode ter algum ato, algum toque, alguma coisa. Então, ou seja, você fica naquela tensão. E essa tensão te prejudica no trabalho. Você não consegue render como você estava rendendo no começo ali, né? Ali no começo assim do trabalho. Então isso agrava muito, se não for cuidado, né? Lógico. Isso infelizmente, e pasme para todo mundo, porque a gente está nesses ambientes e às vezes a gente percebe essas coisas acontecendo e às vezes, sabe, Bruno, é como se a gente não fizesse nada. A gente não age, a gente não cuida, Exato. Porque falta dentro da gente perceber que a gente às vezes, porque assim, às vezes aquela brincadeira, né, aquela tirada de sarro, a pessoa ali, tá todo mundo sorrindo, a pessoa até sorri, né, brinca, entra na onda, mas como será que ela tá internamente? Como é que ela tá se sentindo internamente? E tem um ponto também que é a questão do pertencimento. Às vezes você é um funcionário novo, está chegando na empresa e aí fala assim, lá as pessoas já estão acostumadas a fazer esse tipo de piada. E aí para você interagir, se enturmar, você vai e começa a fazer parte disso. Só que você não percebe, mas você acaba ocasionando situações ruins para outras pessoas. Inclusive você pode chegar nessa situação também, né? A princípio você faz para se enturmar, para se sentir pertencente àquele grupo que já está ali há muitos anos, mas depois você acaba sofrendo com isso também, né? Então é necessário uma clareza e uma postura, né? Até de comportamento também. Isso, Bruno. E assim, até para que a gente possa entender o porquê que o Ministério do Trabalho, então, colocou para que as empresas avaliassem. Está tendo uma onda de processos jurídicos, né, de processos dentro das empresas. Só que hoje a solução, quando a gente fala, né, eu costumo dizer, é como se levasse a empresa no médico. Quando a gente vai no médico, primeiro a gente pega uma consulta ali inicial. Vamos fazer alguns exames para ver como é que a gente está. E o que vai acontecer agora é a gente fazer um diagnóstico, um inventário. E aí, se a gente consegue, através de um inventário, ter na mão a antecipação do que isso pode acontecer. Porque quando a gente olha, prevenção é uma coisa. E para agir na prevenção de forma direta e precisa, a gente precisa ter documento científico na mão. Saber o que são os riscos para poder agir, né? Justamente. E aí se imagina, se você hoje, né, a empresa que a gente está atendendo, ela tiver na mão antecipadamente, olha, aqui tem uma probabilidade, porque a matriz ela vai pegar tanto qualitativo quanto, né, a parte qualitativa e quantitativa. Vai cruzar essas informações e vai dar a probabilidade. Aí nós já estamos falando de um inventário, um diagnóstico, para a gente agir antes, porque às vezes esse funcionário ele não fala. Ele não fala que ele está sendo, né, ali, o assédio moral, o assédio sexual, ele não fala. Mas na matriz a gente consegue identificar. Isso é muito, muito interessante, porque é o que as empresas estão precisando. Para exemplificar isso que o Rui trouxe, por exemplo, se a gente for fazer o diagnóstico, né, em um hotel, por exemplo, a gente consegue, com a nossa ferramenta, identificar se
Inclusive, o risco, um dos riscos, né, psicossociais é o assédio moral e sexual, e a gente consegue identificar naquele ambiente se o risco é alto, baixo, baixo ou então médio, né, ou então muito grave também. E com isso, a gente consegue atuar primeiro onde ele está mais grave. Por exemplo, se a gente aplicou em vários ambientes e um deles é a cozinha e o outro é a recepção. Vamos supor que na cozinha esse risco é baixo, já na recepção é grave. Ou seja, com isso a gente consegue atuar primeiro onde tem a necessidade maior, né? Perfeito. Nos locais que são de maior gargalo, né? Exato. Justamente. Isso traz uma assertividade muito maior. E uma interessante que linka toda essa questão e a necessidade da gente identificar. Quando a gente fala da repercussão e dos impactos, tem um ponto que a gente sempre traz para as empresas que elas costumam não se atentar, que é bem específico, que é o fator assentado de prevenção. Eu sempre gosto de falar desse tema porque o que acontece? É um índice que é publicado anualmente pelo governo federal e que ele afeta diretamente a tributação da empresa, porque ele é uma alíquota que vai em cima da folha de salário. E o que é que aumenta ou diminui essa alíquota? Afastamentos previdenciários decorrentes de benefícios acidentários, né? Que é os BEIs 91, 94. Então, a concessão de benefícios de caráter acidentário e taxa de rotatividade também é um dos fatores. Então, linka tudo isso que vocês vêm trazendo aqui. Se a gente tem um alto índice de adoecimento, consequentemente, vai ter um alto índice de benefícios previdenciários acidentários concedidos aos colaboradores daquela organização, consequentemente, aumento de taxa de rotatividade e, assim, aumenta também a tributação da empresa. Inclusive, ela pode dobrar a alíquota de tributação dessa empresa, porque ela incide, ela consegue reduzir pela metade ou duplicar. Então, é muito importante você entender, identificar esses riscos, agir, né, em cima deles para exatamente fazer esse trabalho e economizar no final. Porque repercute financeiramente e é um impacto bem considerável. Olha só como é importante. A gente agora está falando do bolso da empresa. Como é que está a empresa hoje? Ela se sustenta no Brasil e aí quando começa, né, tantos processos, afastamentos, os atestados, isso vai incidir no bolso. E aí é um ponto de destaque, é um ponto interessante, que aí talvez ainda seja algo cultural mesmo, do próprio brasileiro, de só bater na porta, só buscar ajuda, quando tá com aquele problema já estabelecido, já tá com um incêndio gigantesco, quando, na verdade, se tivesse agido de forma prévia, de forma preventiva, já teria evitado, mitigado aquela situação e já teria talvez não teria nem acontecido daquela forma. Então, é a cultura da prevenção que a gente vem propagando, vem promovendo esse letramento real em relação às empresas para que elas entendam que, quando eu falo em fazer o mapeamento desses riscos, eu estou falando, na verdade, não em um custo, eu estou falando, na verdade, em um investimento que vai trazer um retorno financeiro a longo prazo a partir do momento que eu estou evitando um passivo trabalhista, um passivo tributário, um passivo fiscal, enfim, um passivo previdenciário. Eu estou trazendo aí uma condição de trabalho melhor para o meu colaborador. Um ponto importante que eu queria até destacar em relação até à questão do assédio moral, por exemplo, que Bruno até mencionou, e que muitas vezes a gente não leva em consideração, é que piadinhas, termos pejorativos também podem sim ser considerados como algo que venha a configurar um assédio moral. E a partir desses treinamentos também do próprio letramento que a gente pode fazer com as equipes, pode mostrar que a sociedade mudou, que o mundo agora é outro e que determinados termos que outrora a gente utilizava, hoje em dia não podem ser utilizados mais. Então, a partir do momento que eu promovo essa cultura da conformidade, essa mudança realmente de mentalidade da alta gestão, da alta liderança e desço para os demais níveis, é o que vai promover uma sustentabilidade da organização, que é o que a gente busca pregar, principalmente nesses últimos tempos. É mudança de mentalidade. Perfeito. E nós estamos, acho que ficou muito claro pelos números que foram apresentados, mais de 68% de aumento de um ano para o outro. Gente, é quase dobrar de um ano para o outro. É muito alto. Está muito impactante. E se a gente não agir e blindar essa empresa de forma, né? Por isso que a gente trouxe esse tema, a blindagem 360 para a empresa. E existe todo, né, uma forma dessa empresa estar blindando e reduzindo os custos. E aumentando o faturamento. Gente, quem é que não quer
Fala para mim, que Garantindo empresa... saúde, né? Saúde Justo. financeira, saúde a longo prazo. É curto, médio e longo prazo. Eu acho que nenhum empresário, nenhuma empresa, ela pensa, eu quero só abrir para funcionar 1 ano. Não, eu quero seguir, né? Eu quero que minha Expandir, empresa, ela... quero crescer. Exatamente. Minha pequena empresa, ela vire uma média empresa e uma grande empresa, e que, enfim. Então, é pensar nisso. O pensamento de expansão, ele também está envolto... totalmente interligado a você garantir base sólida. E a base sólida, ela se inicia realmente nesse início de empresa. Eu já tenho empresa há alguns anos, eu vinha fazendo dessa forma. Mas o fato de você vir fazendo dessa forma não quer dizer que você não passe a receber. Às vezes acontece, eu já estava fazendo há anos e nunca recebi nada. Aí, a partir do momento que recebe, primeira atuação de qualquer um dos órgãos, parece uma cascata, sabe assim, tararara, de uma vez. Aí, às vezes, uma empresa que já é sólida vem tendo tantas condenações, tantas coisas que caem de uma vez só, que acaba acabando com a saúde financeira, a saúde da empresa. E fecha as portas. Fecha as Sim. portas. Sabe o que eu me recordo aqui? Que tudo isso que a gente falou sobre essa parte, né, dos fatores de riscos, é tudo silencioso. Mas quando o processo chega... Quando bate na porta oficial de justiça, na Quando prática. bate na Agora é o porta. domicílio eletrônico. Exato. Inclusive, pelo amor de Deus, olhem esse domicílio eletrônico. E a gente, eu até lembro aqui agora, né, do outro caso, a gente falando de performance, falando sobre essa empresa tá atuando no mercado, e a gente tem bons profissionais dentro das empresas, os talentos estão dentro da empresa. Só que aí, imagina, né? Outro dia, tivemos um outro caso que uma empresa, o que aconteceu? Existia um gestor muito bem qualificado, cara, alta performance, assim, ó. Só que a empresa passou por uma reestruturação. Porque as coisas não estão fáceis. Hoje, se manter ativo dentro do nosso mercado não é fácil. Então, passa por uma reestruturação. Esse gestor, por ele ser tão competente, ele ficou. Só que ele assumiu outras funções. Meu amigo, ele estava, assim, chegou a um nível de estresse, um nível, né, que estava fazendo a função dele, a função do outro, né, dos outros colegas, inclusive, e teve o quê? Parou de produzir. O que aconteceu? Foi desligado. Perdeu-se um talento, acabou tendo, né, um passivo trabalhista por burnout, que esse é um caso extremamente, né, hoje, que a gente tem ouvido cada vez mais a crescente do números, né, de diagnóstico por burnout, e acaba sendo como? Esse funcionário, colaborador, botou a justiça... Para ver como é curioso, né? O que fez ele permanecer na empresa foi o motivo do adoecimento dele. E, consequentemente, o desligamento também. É muito curioso isso. E é uma pena. E o que a gente pode fazer, Bruno, nesse caso, para que aconteça assim, de uma forma preventiva esse colaborador se manter na empresa e ainda performando, né? Porque esse é o objetivo. Exatamente. É uma cultura, né, daquele super-herói, né? Assim, daquele funcionário que trabalha 12, 14 horas, 16 e fala, poxa, esse ali é um exemplo. Mas não é bem assim. Eu acho que antes da gente começar a falar assim desse caso, é necessário que as empresas elas se perguntem qual é o modelo de sucesso, né, que elas querem ter. Porque baseado nisso, aí a gente começa a construir sobre essa carga horária, né, assim, de trabalho. Por quê? O resultado, para mim, eu penso o seguinte, que é um resultado que é construído em cima daquele tempo de qualidade, né? Daquele tempo que você está ali para produzir com qualidade. Nem sempre você vai produzir bem trabalhando em excesso. E no caso dele, o burnout ele vem no sentido de muito estresse, não somente em casa. Às vezes você já está estressado em casa e você chega no trabalho e também uma sobrecarga, e aí vem estresse do trabalho também. E aí você começa a produzir menos. E não é nem porque você quer, é mais uma questão de sobrevivência mesmo ali do seu cérebro. Porque ele pensa o seguinte, poxa, se eu não parar, eu literalmente vou surtar, eu vou, né, parar de vez. Então, para ele entrar em modo de sobrevivência, ele diminui a atividade dele. Ou seja, eu estou produzindo menos para conseguir sobreviver. Que o estresse está tão grande que se eu continuar assim, uma hora eu vou
eu vou travar de vez, eu vou parar de vez. Então, ele entra nesse modo de sobrevivência de produzir menos. E aí, quem está de fora, né, às vezes o seu líder ali, o seu encarregado ou o dono da empresa, para e pensa assim, poxa, aquele funcionário era tão bom, né, e agora não está produzindo, parou, está ganhando o mesmo tanto e está produzindo menos. E aí vem aquela questão, poxa, eu acho que eu vou desligar porque não está rendendo. E se ele tivesse um olhar mais amplo, se ele tivesse um treinamento ali mais assertivo, ele iria entender que é essa sobrecarga, né, que é esse burnout. E, às vezes, muitos donos assim de empresa, eles associam isso com uma frescura. Ah, eu também já passei por isso. E eu venci, e eu cheguei longe, entende? Mas cada caso é um caso, cada pessoa lida com estresse de uma maneira diferente, né? Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Então, é necessário ter um olhar mais delicado, assim, para essas situações. Né? Porque, às vezes, você acaba perdendo um cara que ele estava numa crescente, ele poderia vir a se tornar uma peça importante ali dentro da sua companhia, né? Bem isso. E às vezes até uma questão, eu tava vendo uns memes de segunda-feira, né, na internet, e me chamou muita atenção, porque eu fiquei, gente, meu Deus, fiquei refletindo sobre, que era assim, o conselho da segunda-feira, nem faça demais para você não acumular todo o trabalho, nem faça de menos para você não ser demitido, faça o básico. Aí eu, gente, mas fazer o básico, para mim, assim, profissionalmente analisando, e se eu estou fazendo o básico, qual a minha expectativa, eu enquanto profissional mesmo? Se eu estou fazendo o básico, eu não estou buscando... E esse básico eu estou fazendo por minha causa, porque eu só quero fazer o básico, eu não quero crescer profissionalmente, ou porque o ambiente que eu estou não me proporciona e eu não consigo visualizar a possibilidade de crescimento. E aí, às vezes, eu digo, vou ficar aqui nesse básico, pelo menos eu mantenho o meu salário, mas eu não tenho expectativa. E essa questão da expectativa, ela também é uma situação que causa... as pessoas pedem para sair dos trabalhos, do ambiente de trabalho, elas pedem demissão nessas situações. Então, assim, é muito sério isso, essa questão de a sobrecarga. Bruno relatou que ele fazia bastante, caiu a produtividade. Às vezes, nem era porque caiu a produtividade, necessariamente. Em algumas situações, de fato, caiu. Mas ele já estava fazendo além do que seria esperado para a produtividade, porque ele já estava acumulando funções. Exato. Então, essa pessoa ela já estava genuinamente sobrecarregada. E eu acho que é como a gente vem tratando. É cultural, a gente precisa trazer... A empresa, às vezes, eu quero colocar melhores condições no meu ambiente de trabalho, mas como é que eu vou fazer isso? É o que a gente trouxe. Eu vou botar um incentivo financeiro. Não é incentivo financeiro para a pessoa descumprir as outras normas trabalhistas, não, gente. É fazer tudo legalmente. Mas tem como instituir um programa de premiação que fique dentro da realidade da empresa, que a empresa consiga pagar aqueles valores, ter os desempenhos dos colaboradores de acordo com o que eles se interessam, né, no que eles querem para a projeção de carreira deles. E, inclusive, o aspecto que eu venho falando, todos os aspectos financeiros aqui, né? Mas o aspecto financeiro da tributação, porque às vezes a empresa diz, eu vou pagar um a mais, então eu vou ter que estar pagando contribuição previdenciária maior, porque o empresário sabe quanto ele paga de contribuição previdenciária, é muito alto. É muito alto. Então, às vezes, o estabelecimento de uma política de premiação é uma forma que ele busca, que ele tem, que a empresa tem essa maior garantia, tanto para o viés trabalhista quanto para o viés, né, vinculado à Receita Federal, à tributação. E, ao mesmo tempo, ele dá o estímulo para esses trabalhadores não irem nessa de, nem vou trabalhar de mais nem de menos, eu vou fazer o básico. Não, eu vou buscar de acordo com o que eu quero da minha projeção, porque minha empresa me dá essa ferramenta, me dá esse ambiente. Agora, um ponto também que é bom destacar, no que diz respeito às boas práticas de mercado, sabe? Eu acho interessante frisar o seguinte, que não basta realmente apenas dar esse incentivo financeiro sem se preocupar até com os outros aspectos da vida do colaborador. Então, eu já até falei aqui, mas vou reforçar, que para mim, eu, Júnior Fidelis, eu entendo que o capital humano é o principal ativo da organização. Então, a partir do momento que, de fato, eu dou esse incentivo financeiro, quando eu estabeleço, tenho bem estabelecido essas regras da política de premiação, maravilha, todo mundo precisa pagar suas contas. Mas a partir do momento que a empresa dá outras condições para que os colaboradores possam também
se preocupar e ter um acompanhamento no que diz respeito à saúde mental é essencial. Então, como boa prática, por exemplo, eu trago até um exemplo de casa. O escritório Marcos Inácio Advogados, hoje com mais de 700 colaboradores, nós temos um respaldo, um auxílio de um programa de saúde mental que está à nossa disposição com profissionais, com psicólogo, com nutricionista, com coaches, que estão à nossa disposição para que nos dê esse suporte. Então, nós fazemos, todos os colaboradores têm à sua disposição esse aplicativo para poder ter esse auxílio desses profissionais, sendo aí uma boa prática aí que outras empresas também possuem, para que também as empresas, os empresários que nos ouvem, pensem também dessa forma e considerem a possibilidade de fornecer para os seus colaboradores um programa de saúde mental também nesse sentido, para que eles percebam que o seu colaborador ele vai estar naturalmente, vai produzir bem quando a cabeça dele também ele está bem mentalmente, não apenas fisicamente. Então é um olhar aí de modo geral para possibilitar um ambiente de trabalho que vai possibilitar a produção do colaborador. Isso é fantástico, porque hoje, como o doutor falou, quem investe no capital humano consegue colher mais resultado. Tem uma pesquisa americana que a cada $1 aplicado se recupera 4. Aí a gente pergunta, né, para as empresas, para o empresário que está à frente, né, da governança, você não quer faturar mais? Se você quer faturar mais, por que não investir no melhor capital que você tem dentro do seu negócio, que são as pessoas? Mas, como eu comentei, só ganha o jogo quem entende de pessoas. Perfeito. E para criar todo esse, né, vamos botar a solução, precisa-se fazer esse diagnóstico, trazer, né, um inventário com todo isso classificado, para que podemos, então, fazer o quê? Um plano de ação. Porque o plano de ação, às vezes, para uma empresa A é plano de ação para a empresa B é outra. E por isso que a gente, olhando, né, por esse olhar 360, faz com que cada empresa que a gente vai atendendo aqui nessa sequência, ela esteja aplicando, fazendo o que precisa fazer para melhorar esse ambiente, porque isso é um ponto importante. A gente não vai tratar, não é sobre tratar, isso é uma dúvida muito frequente. Não é tratar o indivíduo, não é tratar aquele único, mas tratar o ambiente, é melhorar esse ambiente. E aí vai várias temáticas para fazer isso. Então, a gente fica aquela pergunta, além desse fator humano, o fator jurídico é muito importante, porque a gente consegue blindar essa empresa 360. Esse é o nosso objetivo, né? Perfeito. E é por isso que cada empresa, ela precisa investir. Investiu? O ROI, né? Tem que dar ROI. Tem que dar ROI, a gente está aqui para levar, por exemplo, poxa, o funcionário, né, o colaborador que está ali trabalhando bem, produzindo bem, ele vai chegar em casa, ele vai se sentir bem. Olha, eu recebi uma premiação, porque eu produzi de forma, né, saudável dentro onde eu trabalho. Retém o talento, atrai o talento e aumenta o ROI. E tem aquela questão de você se sentir pertencente, mas de um lado positivo, né? Poxa, eu fui visto, eu fui olhado, eu estou sendo valorizado, né? Então, tem esse lado emocional também que é bom para o funcionário, né? Ele gosta de estar ali, ele gosta de fazer parte ali, não assim, necessariamente só pelo salário, mas por se sentir pertencente e sentir que ele está crescendo junto com aquela isso com aquela empresa, né? Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Todo mundo ali vai sair ganhando, né? Muito é uma relação que é dupla sempre. Porque para as empresas sobreviverem, elas precisam dos trabalhadores, dos empregados, das pessoas que estão lá. E para existir o trabalho, precisa existir as empresas também. Então, no final das contas, não existe o porquê de haver qualquer briga entre os dois lados. Muito pelo contrário, é unir-se. E a empresa que tiver essa preocupação, como a gente veio falando aqui, nesse capital valiosíssimo, que é o capital humano, e pensar também que a própria empresa, que a gente fala empresa, a gente fala de CNPJ, mas por trás desse CNPJ tem um CPF. Todo CNPJ tem um CPF por trás. Então, o próprio dono, os sócios também são pessoas.
Então, você tratar disso é importante, né? É você conseguir trazer para o seu ambiente de trabalho soluções que unem tanto a questão jurídica, porque você vai estar legalmente respaldado, você não vai estar agindo fora das normas, porque é preciso respeitar as normas. Não adianta, eu não quero fazer... Se a norma está estabelecendo, está instituindo, você precisa fazer isso, porque senão você vai pagar multa, multa administrativa, pagar processo, vai ter uma série de coisas. Então, eu preciso fazer esse cumprimento da norma. Mas são tantas normas que às vezes se perdem no meio do caminho. Então, entender, trilhar um bom caminho, fazer um levantamento, né, de todos os riscos, fazer todo esse viés, esse apanhado, é essencial para qualquer organização. Maravilha. Isso que você trouxe, assim, doutora Thais, é muito importante porque, assim, nesse programa anual que o Rui ele trouxe também, a gente não trabalha somente a equipe, né? A gente trabalha os líderes, né? Os donos das empresas. Então, a gente abrange a empresa como um todo, a gente trabalha ela como um todo e mensalmente, né? Esse programa é anual, então, por isso é que a gente julga ele ser tão completo, né? Que às vezes o líder também adoece. Não, na verdade, começa tudo pela governança. Começa pela alta governança. Traz, né, toda, né, essa parte estratégica da empresa, que é a liderança para estar ali junto com os funcionários, com o colaborador, para poder fazer tudo isso acontecer. É o que a gente diz, o tom vem do topo, né? O tom é do Pronto, top. Então, show. tem que vir lá do topo e irradiar pelos outros níveis da organização. Então, é essencial. Olha, gente, o papo é muito bom. Acho que o assunto, a sociedade está necessitando, né, de trazer cada vez mais esse assunto à tona. A nossa missão hoje aqui é levar essa informação para cada um, né, das pessoas que estão nos assistindo e falar que é possível, sim, ter um ambiente propício para se trabalhar, protegido. Saudável. Total. E ainda ganhar mais com isso, faturar mais. Isso é um processo de ganha-ganha, não é de perde-perde. Mas, assim, agradeço demais a participação de vocês, junto, né, a gente, tanto eu e o Bruno da Nexus Humano. Estamos aqui para continuar essa parceria juntos e levar essa proteção 360 para todas as empresas. Olha, Rui, Bruno, nós que agradecemos o convite, dizer que foi uma satisfação ter esse papo aqui com vocês. Nós somos verdadeiros entusiastas dessa mudança de cultura propriamente dita para que as empresas passem a investir mais no preventivo, busquem o auxílio, o suporte de profissionais para poder mudar necessariamente a cultura da organização e possibilitar um ambiente de trabalho mais saudável e, com isso, ter um crescimento sustentável na organização. Maravilha. Prazer enorme participar, adoro essas temáticas, eu me empolgo bastante, inclusive, e estamos à disposição, né, eventualmente, qualquer situação, as empresas também, é bom ter essa conversa, é bom ter um ambiente que a gente consiga abordar essa amplitude de temáticas, não ficar só restrito à parte legal ou só à parte normativa, e a gente conseguir adentrar nisso, que é o nosso principal objetivo, quanto advogados também, o direito parou de ser só algo jurídico, a gente precisa também ter essa visão. A visão 360 também serve para a gente, quanto advogados, que a gente tem que também entender que tudo está intercalado e tudo está junto no final. Então, é muito bom ter esse tipo de conversa, esse tipo de abertura. Foi ótimo. Exato. Eu agradeço a presença de vocês, né? Como o já colocou muito bem, sei que foi de grande valia, né, esse bate-papo, e eu creio que seja o primeiro de muitos, né? Com que certeza. estão Deus todos quiser, aí. estamos à disposição. E nós agradecemos também, então, a audiência que nos acompanhou durante esse bate-papo. Tenho certeza que você que está aí vai conhecer muito ainda e vai fazer toda essa mudança no seu ambiente, dentro da sua empresa, para que cada colaborador esteja muito mais feliz, esteja muito mais propício a ter bons resultados, porque o importante é dar ROI.